Ia com ele na emergência para fazer uns exames. Ele está se sentindo tonto. E aí nós estaremos orando aqui pela vida do diácono Augusto no final. Então, me ligou passando a incumbência de estarmos aqui nesta manhã para ministrarmos uma palavra do Senhor para nós. E aí, aproveitando o gancho, essa semana, lá na linha de transmissão, vem falando sobre uma mãe muito especial, falando da mulher cananeia. E aí vamos ligar uma coisa a outra. Como não tinha pregado esta mensagem, tinha pregado uma outra mensagem sobre rispa no Dia das Mães. E aí essa mensagem estava pronta aqui, e eu vinha falando dela essa semana lá na linha de transmissão. E aí vou aproveitar aqui e estaremos ministrando esta palavra aqui nesta manhã. Você que ouve a oração todo dia, já sabe do que eu vou falar. Mas nós vamos aqui porque o Espírito do Senhor, Ele nos renova cada dia, cada manhã. E cada vez que nós pregamos a palavra do Senhor, o Senhor vem de encontro aos nossos corações. Porque aquele que nos instrui, aquele que nos fala, aquele que nos avisa, aquele que nos move a buscarmos a Deus, o Espírito Santo, Ele nos dá uma capacitação a cada dia, a cada momento. Ele fala conosco diferente, porque Ele é uma pessoa. E assim como uma pessoa, nós conversamos de assuntos diferentes todos os dias, assim também o Espírito Santo fala conosco de formas diferentes todos os dias. Embora a palavra você já possa ter ouvido várias vezes, sempre o Espírito Santo vai trazer algo novo para o nosso coração. Todas as vezes que eu leio uma passagem bíblica, por mais que seja conhecida, sempre há algo novo que o Espírito Santo mostra naquele momento. É só nós estarmos perceptivos e receptivos à voz do Espírito Santo. É só nós deixarmos o nosso ouvido sensível à voz dele, para que ele venha nos revelar a sua vontade, o seu querer. Então nesta manhã eu queria que você orasse e pedisse ao Espírito Santo para aguçar os seus sentidos, aguçar a sua percepção daquilo que Ele quer falar com você nesta manhã, através desta palavra. Qual é a mensagem que Ele quer colocar diante de você? Qual é a esperança viva que Ele quer restaurar no seu coração? Aquilo que Ele quer trazer à memória sua, para que você possa entender aquilo que o Senhor quer te revelar nesse tempo. Porque este é o tempo da oportunidade, este é o tempo do Senhor falar conosco. Nós temos ouvido tantas coisas por aí, mas uma coisa só nos importa: é ouvirmos a voz do Senhor. Uma coisa só nos importa: é ouvirmos o Espírito Santo falar conosco, nos animando, nos fortalecendo a cada dia. Feche seus olhos junto comigo e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nesta manhã, nós queremos ser sensíveis à Tua voz. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que possamos perceber e ouvir e ver a Tua glória se manifestar em nosso meio. Ó Pai, nós queremos ver a Tua glória e majestade, Pai, manifestada em nosso meio, através de sinais, através de milagres, porque é assim que a Tua palavra nos diz. Aqueles que crerem no Evangelho, os sinais seguirão aqueles que crerem. Nesta manhã nós estamos aqui, crendo que veremos, Senhor, os sinais e maravilhas em Teu nome, porque a Tua palavra ela não pode mentir, ela não pode voltar atrás. E nós estamos aqui nesta manhã, Pai, para sermos alimentados pela Tua palavra. Nos fortaleça cada dia em Cristo Jesus nosso Senhor, e que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos conduza nesta manhã a toda a verdade que está nesse texto, para que o nosso coração possa se animar no Senhor e se alegrar na força do Teu poder. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Jesus, no tempo que Ele estava na terra, Ele percorria tanto as terras de Israel, na Galiléia e na Judéia, na parte do norte e na parte do sul. Para você ter uma ideia, Israel é mais ou menos do tamanho do estado do Rio de Janeiro, em dimensões. E aí é como se Jesus andasse, vamos botar aí da região de Campos, no norte, até não vamos colocar ali a região mais ou menos, aqui onde nós estamos, seria a cidade ali da Judéia. O sul seria mais mesmo ali para
Paraty, Angra dos Reis mesmo, mas Jerusalém está mais ou menos aonde fica o Rio de Janeiro aqui hoje em relação a Campos, em relação a Paraty e a Angra dos Reis, que é no sul do estado, as últimas cidades antes de chegar em São Paulo. Então Jesus se deslocava ali com muita frequência, né? Você vê que Jesus, às vezes, ele está falando na Galileia, lá em Nazaré, ou em Cafarnaum, e muitas das vezes Jesus está falando em Jerusalém. E aí Jesus fazia esse movimento, e aí nós tivemos lá, depois de Campos, numa cidade chamada Italva, 1 hora depois de Campos ainda, e aí foi eu e Marcelo, esposo da Rose, e de carro, nós fizemos em 4 horas e meia, mais ou menos. Isso de carro andando uma velocidade média aí da estrada. Aí você imagine fazer esse percurso sempre a pé, né? Jesus andava a pé com seus discípulos. A única vez que Jesus anda, na verdade, em um animal é quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, né? Então, o deslocamento era sempre a pé. E aí Jesus vai além das fronteiras de Israel nessa passagem. Jesus está na cidade de Tiro e Sidom, que é hoje ali o Líbano, que é a nossa referência, aonde está ali a guerra com o Hezbollah hoje. Era naquela região que Jesus estava fazendo missões, levando o evangelho aos judeus que moravam fora dos limites de Israel. Sempre aconteceu disso, até hoje, né? Na própria região dali do Líbano, tem judeus morando lá, na região da Cisjordânia, que a gente chama, né? Do lado esquerdo do Jordão, que era uma terra que o Senhor prometeu ao povo de Israel também. Quando você vai na conquista da terra, 2,5 tribos ficaram da além do Jordão, aonde é a Jordânia hoje, aonde nós temos assentamento dos judeus hoje. Então, toda aquela região Jesus percorria. Na Cisjordânia, na época de Jesus, era a região de Decápolis, aonde ficava, por exemplo, a cidade de Gadara, aonde Jesus encontra com aquele homem que estava possesso. Então, nós vemos que Jesus estava sempre fazendo missões, avançando além dos limites de Jerusalém, deixando um sinal para nós, deixando um exemplo para nós da necessidade de levarmos o evangelho a mais outros lugares, tanto perto quanto mais distante, porque ele diz, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos que as missões que nós precisamos fazer, elas têm a missão local, regional, interestadual e internacional. Ela vai ampliando aqui essa missão de proclamarmos e anunciarmos o evangelho. Sendo que Jesus vai estar numa situação que aqui Jesus estava preocupado em cumprir a missão de levar as boas novas de salvação ao povo de Israel. Mas aqui ele tem um encontro com uma pessoa que vai chamar a sua atenção. E é justamente isso que nós vamos trabalhar hoje, mostrando que esta mulher é uma mulher diferenciada, é uma mulher sábia, é uma mulher que sabe se colocar e se posicionar diante de uma situação grave na sua família. Então nós vamos trazer esse entendimento. Nós estamos aqui hoje fechando o mês da família, logo mais teremos o culto da família às 19 horas, e aí nós vamos aqui continuar falando de famílias, porque a família é o principal texto bíblico, é o principal assunto bíblico, desde a criação. Deus cria todas as coisas e coloca o quê? Uma família para administrar. Deus, quando escolhe, na sua ira, inundar a terra, ele escolhe o quê? Uma família. Deus, quando escolhe alguém para gerar no futuro o Salvador, que é Cristo, escolhe quem? Uma família. Ele está sempre escolhendo uma família para fazer a sua obra. Então a família, ela sempre vai ser o grande instrumento bíblico que Deus vai usar para alcançar as nações, para alcançar as pessoas, para levar as boas novas de salvação. Então nós estamos aqui e Jesus está fazendo missões. E aí ele está aqui na região de Tiro e Sidom, a partir do versículo 21, vai dizer assim: saindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra.
Então seus discípulos, se aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Então nós vemos aqui uma narrativa de um encontro, de alguém provocou este encontro com Jesus, de alguém que estava aonde Jesus estava passando, de alguém que estava com uma dificuldade dentro de casa, de alguém que estava com um problema dentro de casa, e de alguém que não desiste na sua necessidade, de alguém que não retrocede diante das dificuldades, diante das oposições que se levantam, diante da rejeição que recebe. É alguém que não desiste, porque na família nós não temos a opção de desistir. Na família nós não temos a opção de retroceder, porque a família é o lugar que o Senhor nos colocou para sermos um instrumento de bênçãos, para sermos um instrumento de reconciliação. Somos nós que precisamos buscar a reconciliação. Afinal, cada um de nós, quando nos convertemos, nós recebemos algumas dádivas e presentes do Senhor. Quando nós entregamos a vida a Jesus, a primeira coisa que a gente recebe é o dom da salvação. É o favorecimento de Deus de transformar a nossa vida. Então, junto com isso, nós recebemos o dom da reconciliação. Assim como Cristo nos reconciliou com Deus, Ele nos concedeu a capacidade de levar outras pessoas a se reconciliarem com Deus, através da sua mensagem. Mas esse ministério da reconciliação é uma capacitação que o Espírito Santo de Deus nos concede também, de nós nos reconciliarmos com as pessoas. Só que muitas das vezes, qual é o grande problema? Nós somos a parte ofendida na situação. Nós somos a parte traída na situação. Então nós achamos que o outro precisa vir se reconciliar conosco. Esse é o grande erro. Porque quem foi a grande parte ofendida no pecado? Foi Deus. E quem enviou a reconciliação? Foi Deus. Foi o homem que buscou reconciliação com Deus? Não. Ele foi a parte ofendida. E ele busca a reconciliação. Então assim também é conosco. Mesmo sendo a parte ofendida na situação, nós precisamos, como filhos de Deus, como instrumentos de Deus, como nascidos de novo em Cristo, buscar reconciliação com as pessoas. Porque o nosso direito, a gente precisa entender que ele só vai funcionar até Cristo. Lembra quando Jesus estava diante de Pilatos? E Pilatos interroga ele. E aí pergunta para ele: você é um rei? Ele fala: filhão, se eu fosse um rei, os meus súditos não teriam deixado eu ser preso, né? Pô, você não sabe de nada, filho. Você não sabe do que você está falando. Não, mas eu tenho autoridade. Ele fala: filho, você só tem autoridade porque o pai te deu. O meu pai te deu autoridade, você está onde você está. Você acha que está podendo, mas você não está podendo nada. Só que Jesus não falou isso, né? Eu estou falando aqui com o meu carioquês aqui. Então, muitas das vezes, nós estamos numa posição que nós achamos que o nosso direito é falar, que o nosso direito é ficar com raiva. Não, o nosso direito é reconciliar. Porque como Cristo falou para Pilatos, a autoridade que você tem foi te concedida por alguém que eu conheço, por alguém que eu sou par, por alguém que eu estou também sob liderança e obediência. Então nós precisamos entender que quando nós estamos em Cristo, a Bíblia já diz que nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, está tudo no passado. Nós já somos nova criatura. As coisas que aconteceram conosco, elas precisam ser deixadas para trás. Essa semana vi um meme, aí tinha alguém dizendo, né? A única pessoa que ganhou a vida andando para trás foi Michael Jackson.
Mas a gente anda para frente, olhando para frente, olhando para o nosso alvo. Aí o apóstolo Paulo fala, prosseguindo em direção ao alvo, prossigo para frente. Não olho para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, nós que fomos reconciliados com Deus e recebemos o ministério da reconciliação, precisamos levar essa reconciliação a outras pessoas. Primeiro, para que as pessoas se reconciliem com Deus. E outras pessoas, nós precisamos entender que nós, mesmo podendo ser a parte ofendida, nós precisamos buscar a reconciliação. Por que adianta o homem ganhar todas as coisas e perder a sua alma? E quando nós reconciliamos alguém com Deus, nós ganhamos um presente do Pai, porque nós nos parecemos com Ele. E o que nós queremos é parecer com Cristo, manifestar as mesmas obras que Ele manifestou, fazer as mesmas obras que Ele fez. E Ele diz para nós, em meu nome vocês farão obras maiores. Olha só a responsabilidade que nós temos. Não é só dos milagres não, mas também da reconciliação que Ele fez com as pessoas. Então esta mulher que nós estamos aqui hoje, identificando, ela é uma mulher perseverante. Ela não desiste diante das afrontas, do desprezo, do descaso, das oposições. Ela não retrocede, porque a família dela está em primeiro lugar. Era um caso perdido para ela, mas ela sabia com quem ela estava falando. E muitas das vezes nós esquecemos com quem nós estamos falando. E aí, nós vamos tirar alguns aprendizados. Eu tirei 7 aprendizados aqui, porque a mulher cananeia é uma mulher muito especial, uma mãe muito especial. Porque nós podemos colocar ela neste lugar, porque nós podemos colocar a vida dela dessa forma. Ela é uma mãe muito especial. A primeira coisa aqui, mesmo ela sendo estrangeira, a origem dela era cananeia, em algumas versões vai dizer sírio-fenícia. Ela não é judia, ela não é do povo de Israel, ela não é da aliança de Abraão. Mas como é que ela chama Jesus mesmo? Como é que ela chama Jesus? Coloca aí para mim, por favor, versículo 22. Como é que ela chama Jesus ali? Passa, clamava. Olha só, ela chama Jesus de quê? De quê? Senhor. Ela não chama Jesus de você. Hoje em dia está em moda, né? Hoje está em moda, né? Chamar Jesus de você. Não. Jesus é o Senhor. Ele é o dono. Ele é o rei. Ele é o soberano. Ele é o excelso. É Ele. Esse negócio de você, filho, desculpa para quem gosta, mas é intimidade. Cuidado, filho, cuidado. Cuidado com essas intimidades. É o Senhor. Existe uma hierarquia. Existe um princípio. Os anjos se prostram diante dele, grandes em poder. Um anjo só matou 185 mil homens, para você ter uma ideia. E eles se prostram e declaram Senhor. Filho, está vendo alguma coisa errada. Isso é falta de conhecimento, isso é falta de texto bíblico. Isso é falta de conhecimento. A gente precisa tratar, e aí essa mulher começa chamando Jesus de Senhor. Ela é estrangeira. Ela não tem cultura judaica, mas ela chama Jesus de Senhor. E aí ela continua. Filho de... Ela está dizendo, Senhor, Messias, enviado de Deus. Ela não está falando com qualquer um. Ela sabe com que ela está falando. Embora ela seja estrangeira. Ela sabe com que ela está lidando. Ela está falando com o Senhor, o Filho de Deus, o enviado de Deus para a humanidade, para reconciliar a humanidade com o Pai. Então esta mulher, por isso que ela é uma mulher extraordinária, por isso que ela é uma mulher acima da média. Porque ela mesmo sendo estrangeira, ela sabe com quem está falando. E nós muitas das vezes que somos nascidos de novo em Cristo, não sabemos com quem nós estamos falando. E aí ela vai falar, tem compaixão de mim.
se compadece da minha situação. Então ela sabe com quem ela está falando. E aí, esta mulher, a segunda lição para nós, ela consegue identificar os problemas da sua família. Vamos lembrar? Olha lá, volta lá o versículo para mim, por favor. O que ela diz lá? A minha filha está como? Está como? Horrivelmente. Ela deixa muito claro que o problema ali está muito grave. Não está com uma dorzinha. Não está com uma dificuldade. Não está com um probleminha. Quando eu fazia essa mensagem, eu estava lembrando de um pastor amigo meu. E ele conta uma história. Ele estava lá em Belo Horizonte. Ele é aqui da nossa região. Ele estava em Belo Horizonte. Eles estavam com uma igreja, uma congregação lá. E aí uma família veio falar com ele. Que tinha um jovem na família. Que ele estava com uns trejeitos, né? Meio afeminado, não sei o quê, papapá, queria que o pastor conversasse com ele. E aí, o pastor falou, tá, marcou, tinha que voltar para o Rio, mas falou, passo lá para conversar com ele, não sei o quê, papapá. E aí ele chegou na casa da família, uma casa boa, uma casa bonita, e aí chamou, e aí uma jovem foi recebê-lo. Aí ele falou, uma jovem muito bonita, cabelo loiro, os olhos verdes, uma roupa muito decotada, muito chamativa. E aí, ele pegou, se apresentou, começou a conversar. A mãe do rapaz chegou, a avó do rapaz chegou, e ficaram os quatro conversando. E aí, 10 minutos, 20 minutos, aí ele pediu para chamar o rapaz. Que a mãe disse que estava meio. E aí ele fala, vem cá, cadê o rapaz? Não, é esse aqui. A loira dos olhos verdes. A família sabia o que estava acontecendo? Não, filho. O caso já estava muito além do que a família tinha falado. Quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei desse detalhe. Lembra, Ney? E ele falou, a família me fala uma coisa. Ele falou, gente, ele falou que em nenhum momento ele percebeu. Ele falou, não percebi. Dado ao estado que estava avançado do caso, que para a família estava começando o negócio. Só que o negócio já estava instalado. Então nós vemos que muitas das vezes a família não tem percepção. É o jovem que não chega em casa nunca, é o jovem que não dorme em casa, é o jovem que anda com más companhias. Eu acho que meu filho está se perdendo. Não, já está perdido há muito tempo. Eu acho que meu filho está andando. Não, já está andando há muito tempo. Então, muitas das vezes, a família não percebe o que está acontecendo. E ela consegue identificar que a situação é muito grave. E aí, muitas das vezes, a família vai amenizando as situações dentro da família. E aí, quando o caso desanda, já é tarde demais. Não dá para reverter, não dá para voltar atrás. O comprometimento já está muito grande. Então, muitas das vezes, a família não percebe a situação real que está dentro de casa. Vai tempando, né? Tapar o sol com a peneira. Vai resolver? Vai adiantar? Não. Então, nós vemos aqui que esta mulher, ela conhece a sua situação. E ela vai ser específica para Jesus. E aí, começa a grande questão dela. As oposições começam a se levantar. E aí, muitas das vezes, nós estamos nessa trajetória. Nós estamos buscando o favor do Senhor, nós estamos buscando o milagre do Senhor, nós estamos em oração, nós estamos numa campanha de oração, nós estamos num processo de oração. E aí, vem aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quando eu penso que está tudo certo, vai piorando. Quanto mais eu peço, está piorando. Vou até parar de orar aqui, pelo amor de Deus, estou orando, está piorando. Lembra do povo de Israel? Moisés chegou lá, falou, o Senhor me enviou aqui para falar com o faraó. Ao povo, glória a Deus, aleluia, é hoje, é agora. Aí Moisés foi falar lá com o faraó.
O Senhor mandou você mandar o povo ir. Eu não conheço esse Deus, eu não vou deixar ninguém ir. E o negócio está ruim, vai piorar. Vocês estão fazendo tijolo com as palhas que eu mando trazer, agora vocês vão buscar a palha para fazer o tijolo. E não pode diminuir a quantidade. Estava ruim, piorou. Aqui é o caso dela. Ela chega pedindo socorro. Olha, a resposta que Jesus dá é nela: um gelo. Vamos botar aí na linguagem popular, Jesus dá um gelo nessa mulher. Ele não responde palavra nenhuma para ela. É indiferente. Ela está com sofrimento, ela está com um problema na família. Ela é clara. A filha dela, o estado da filha dela está muito grave. E Jesus ignora essa mulher. Já bateu na porta e ninguém te respondeu? Já chamou e sabe que tem gente em casa, mas ninguém te responde? Já ligou e a pessoa, você sabe que está lá, mas ninguém te atende? É isso. Ela bateu e ninguém atendeu. Só que a pessoa está lá. Ela sabe que a pessoa está lá, mas ninguém responde. E aí, a dificuldade aumenta. Então, seus discípulos se aproximaram e disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus ignora os discípulos. A mulher está fazendo um escândalo aí. Manda ela embora. Aqui, filho, para eles chegarem aqui falando para Jesus mandar embora, o que você subentende aqui? Eles já tinham mandado a mulher embora. Eles já tinham tentado dissuadir a mulher a meter o pé. Eles já tinham tentado. Só que não adiantou. É isso que está acontecendo. Aí eles falam com Jesus, fala para o Senhor mandar ela embora, porque a gente já tentou, e essa mulher não desiste. Ela continua gritando aí atrás. Ela continua chamando. Você pensa que eles não tentaram dissuadir a mulher? Claro que tentaram, gente. É igual quando as mulheres levam as crianças para Jesus abençoar. O que os discípulos dizem? Não. Aí Jesus falou aqui, não impeçais as crianças de vir a mim. Mas eles já tinham tentado impedir. Aqui não é diferente, não. Para eles chegarem em Jesus, eles já tinham tentado dissuadir a mulher, mas ela não desistiu, porque quem precisa de um milagre não pode desistir. Ela continua. Aplauda ao Senhor. É assim. Não pode desistir, não pode retroceder, ela continua. Mesmo diante das oposições, ela não ficou intimidada. Ela continuou intercedendo, ela continuou buscando, e a nossa fé é assim. Precisa romper com as oposições que se levantam. E aí a quarta lição para nós, ela tem um senso de urgência. Ela precisa de um milagre. Não pode deixar para depois, não pode deixar para amanhã. Hoje tem muita gente, amanhã eu venho. Depois eu resolvo. Não. Eu sempre lembro daquele filme, não é da minha época não, tá, gente? É de outras épocas. E o Vento Levou. Onde a personagem tem uma frase: amanhã eu penso nisso. Essa é a frase da personagem. Amanhã eu penso nisso. Só que, quando você tem um problema na família, você não pode deixar para amanhã. É hoje. O dia do milagre precisa ser hoje. Tem coisas que não dá para resolver amanhã. Tem coisas que não dá para postergar até amanhã. Não posso ficar esperando. Então a situação já saiu do controle. Então ela sabe que precisa. E aí, Jesus primeiro não fala nada com ela. Dá um gelo nessa mulher. E aí ela continua insistindo, ela continua gritando. Ela continua invocando o nome do Senhor. Aí no 24, Jesus finalmente responde a ela. Glória a Deus, que bom, Jesus me respondeu. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos lembrar? Ela é de Israel? Não.
O que Jesus falou para ela? Não vim para você não, filha. Eu vim para esses daqui, para você não. Foi isso que Jesus falou para ela. E aí, o que ela faz? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajude-me. Ela podia lá falar com Jesus: poxa, eu estou aqui pedindo ajuda, e o Senhor vem com essa palavra para mim? Estou aqui um tempão, esperando aqui, aguardando, e o Senhor vem com essa? Podia reclamar. Mas ela vem e adora. Mesmo ouvindo um não de Jesus, mesmo ouvindo uma rejeição de Jesus, ela não perde o foco, ela não perde o propósito, ela não perde a missão. Ela não deixa que as coisas que estão acontecendo influenciem na sua fé, influenciem no seu objetivo final, que é receber um milagre para a sua filha. E aí ela continua, ela veio, adorou, dizendo: Senhor, ajuda-me. E aqui mais uma vez ela continua chamando Jesus de Senhor. Aquele que pode ajudar, aquele que pode fazer. E aí, está só descendo a ladeira, filho. Primeiro Jesus ignora. Depois Jesus dá uma rejeição nela. Agora Jesus simplesmente chama a mulher de cachorra, gente. Aí tem gente que fala assim: não, mas não era bem assim não, né? Eu tenho alguns pregadores, né? Não, Jesus chamou de forma carinhosa. Não é não, gente, não é não. É que na tradução, é que o autor da tradução, ele pegou leve. Desde que o povo de Israel entrou em Canaã, isso na época de Josué, os cananeus eram chamados de cães. Lembra lá no Apocalipse, os cães não herdarão? Os cães são os não-judeus. Era assim que eram tratados. Lá no Novo Testamento, o livro de Atos, Paulo falando, Pedro falando, ele chama os cães de gentios. Mas os judeus mais radicais chamavam os não-judeus de cães. Era assim que eram chamados. E Jesus não está tratando diferente, não. Que isso, pastor, mas Jesus fez isso. Era normal, era um linguajar normal. Tanto que ela não se ofende. Porque para nós, aquilo seria uma ofensa. Só que eles estavam acostumados a lidar com os judeus falavam assim. Não era nada fora da curva. Não era nada de extraordinário. E aí Jesus fala para ela, aqui quando vem na tradução para nós, é que tem essa percepção. Jesus falou de forma carinhosa, não. Jesus foi grosseiro mesmo com essa mulher. Por isso que eu falei que era só ladeira abaixo. Primeiro Jesus é indiferente. Aí daqui a pouco Jesus rejeita a mulher. Agora piorou mais ainda. Porque ele está tratando com a dureza que esse povo era tratado pelos judeus. Mas aí vem a parte principal desta mulher. Sabedoria. Humildade. Porque quem precisa, filho, não tem jeito. Quem precisa acorda cedo. Quem precisa vai fazer coisa que não gosta. Quem precisa vai aturar gente que não quer. Aquele patrão mala, aquele gerente chato. Está precisando, filho. Não dá para largar tudo. A gente atura, a gente aguenta. Está precisando de um tratamento? Não vai enfrentar a fila para marcar o exame? Não vai aturar a má vontade lá do atendente? Vai, está precisando. Não dá para pagar. Está precisando, filho? Vai aturar. Está precisando? Vai engolir o orgulho. Se pudesse, eu não faria, mas não tem opção. Então, essa mulher, ela é capaz de engolir esse orgulho. E aí, com muita sabedoria, ela vai falar para Jesus. Jesus vai dizer para ela, não é correto pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. A sabedoria aqui excede todas as coisas.
A humildade desta mulher de não levar as coisas para o coração, de não pegar as coisas e guardar ali no seu coração, mostra como essa mulher age. Ela precisa de um milagre, ela não perde o foco. O meu foco é ver a cura da minha filha. O que eu preciso é da cura da minha filha. Não importa o que ele falar, não importa o que ele disser. Eu preciso de um milagre na minha família. Ela continua aguentando, ela continua aturando, ela continua mantendo-se focada. Ela não perde o foco daquilo que ela precisa. E aí a sexta lição ela tem humildade e sabedoria. Ela olha, ouve essa palavra, mas ela consegue contornar com muita sabedoria, com muita maturidade. Ela em nenhum momento ela afronta a resposta que Jesus dá. Aí lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Imagina se ela responde a Jesus na mesma proporção que ele falou. A filha dela ia ser curada? Não. Imagine se ela começa a bater boca. Ia resolver alguma coisa na vida dela? Não. O problema é continuar. Mas ela, com muita sabedoria, ela consegue contornar a situação. E aí, para nós fecharmos, porque ela atraiu a atenção e a admiração de Jesus, com a sua fé, ela conseguiu o milagre. A posição dessa mulher, a sabedoria dela, a humildade dela, é tão impactante, que o versículo 28 diz: então Jesus exclamou: mulher, que fé grande você tem. E aí tem algumas passagens que diz: ó mulher, grande é a tua fé. E aí, o que eu acho mais sensato aqui, mais assim incrível, é que Jesus fala assim para ela, ó, que seja feito como você quer. Não é nem como eu quero, não. Jesus fala para ela, essa mulher é tão extraordinária que Jesus fala para ela coisa que não fala para os outros. Seja feito como você quer. A atitude de fé dela chama a atenção de Jesus. Extrai a atenção dele, a admiração dele. Porque ela não desiste diante de um propósito. Ela não desiste diante de um milagre que ela precisa. Então nós precisamos entender que nós estamos neste dia aqui. E o Senhor também coloca uma esperança viva no nosso coração. E aí esta mulher, ela precisava de um milagre na sua casa. Ela estava intercedendo pela filha dela. Ela não estava intercedendo somente por si, ela estava intercedendo pela filha. Porque a filha não tinha condições aqui, estava fora das suas faculdades mentais. Mas ela vai lá, gritando pelo Senhor, pedindo socorro. Oposições se levantam. Situações diversas se levantam. Até uma ofensa vem contra ela. Mas ela não deixa que isso tire a atenção e o foco dela para aquilo que ela precisa. Ela precisa de um milagre. Ela precisa do favor do Senhor. Ela precisa de uma resposta. Então nós que estamos precisando de um milagre, não podemos perder o foco. Não podemos perder a direção diante daquilo que está acontecendo. O grande problema é que muitas das vezes nós fazemos como Pedro. Pedimos um milagre para o Senhor. E no meio do percurso, nós começamos a olhar as circunstâncias. Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá sobre as águas. Poxa, Pedro ficou impactado. Jesus andando por cima d'água. Ele falou, eu quero essa também. Senhor, se o Senhor é mesmo, então manda que eu vá, eu vou. Mas o texto diz o quê? Que quando ele estava no percurso, ele começou a raciocinar logicamente e dizer, peraí, filho, não dá para andar sobre as águas, não. Eu sou pescador a vida inteira. Isso aqui não faz nenhum sentido lógico, não. E começou a afundar, filho. A adversidade, o vento batendo. Havia uma tempestade acontecendo. O vento estava forte. E Pedro começou a afundar. Perdeu o foco, perdeu a direção. E assim muitas das vezes somos nós. Nós pedimos um milagre ao Senhor. E o Senhor diz, vem. E aí a gente começa a ir no meio do percurso.
Opa, peraí. Mas isso que Jesus falou, rapaz, é meio difícil, não dá não. É impossível. Impossível para nós. Mas como o anjo falou a Maria, não existe impossível para Deus em todos os seus propósitos. Então, muitas das vezes, nós estamos assim como Pedro, perdendo o foco, perdendo a direção. No meio do percurso, nós perdemos a visão. E aí começamos a afundar. Mas Pedro foi bem. Ao mesmo tempo, ele fala o quê? Socorre-me, Senhor. Então, nós vemos aqui que nós precisamos manter o nosso foco. Quando precisamos de um milagre, não podemos perder a visão, não podemos perder a direção, não podemos perder o chamado que o Senhor tem para nós. Então nós somos chamados para viver o tempo todo na dependência do Senhor. Então essa mulher nos ensina nesse tempo, que é tempo de oportunidade, que é tempo de milagres, mas é tempo também de nós vermos qual é a nossa prioridade. O que nós temos colocado como prioridade? A prioridade exclusiva desta mulher era a sua filha. Nada iria impedir esta mulher de chegar até a solução do seu problema. Tudo aconteceu. Jesus não respondeu nada para ela, os discípulos aqui também falando contra ela, tentando persuadi-la a desistir. Jesus diz que não veio para ela. Jesus manda outro tijolão na cabeça dela. E olha só piorando. Mas ela em nenhum momento retrocede. Ela em nenhum momento desiste. Porque quem precisa de um milagre não tem a opção de desistir. Quem precisa de um milagre não tem opção de voltar atrás. Quem precisa de um milagre precisa continuar avançando. Para nós fecharmos aqui. Os apóstolos receberam uma ordem de Jesus. Vamos para outra margem. Vamos atravessar. Tiberíades, Galileia, seja lá qual for o nome que está aí na sua Bíblia, que era o mar da Galileia. Mar de Genezaré, pode ser qualquer desses nomes. E Jesus deu uma missão. Aquela travessia ali, gente, eles gastavam em torno de 1h30, por aí. Eles saíram no final da tarde. Por volta das 3 da manhã, olha só, por volta de 6 da tarde. 1h30. Estava na virada do dia. Ou seja, eles iam atravessar, os caras eram pescadores experientes, navegar à noite, lugar que eles conheciam, estava tudo tranquilo. Vamos botar, sai nas 6. Que horas eles iam chegar? 7h30, ok? Beleza? 3 horas da manhã, os caras estão no meio do mar. Uma tempestade terrível. E Jesus como? Preocupadaço, né? De boa dormindo. E aí os caras, aí de novo, tentaram de tudo, filho. Para eles ir chamar Jesus, eles já tinham tentado de tudo. Chamar Jesus não foi a primeira opção. Pedro, André, João, Tiago, pescadores. Acostumados com aquela região. Quando eles vão chamar Jesus ali, já estava no limite. Eles viram que não tinham o que fazer. Todos os recursos que qualquer pescador poderia utilizar ali, eles não já tinham usado. E aí Jesus olha para eles e fala, homens de pequena fé. Por quê? Duvidaste. Jesus já deu uma missão, chegar do outro lado. A tempestade não ia impedir. O mau tempo não ia impedir. Eles iriam chegar do outro lado. Então o Senhor também já nos deu uma missão. O Senhor também já nos deu uma promessa. O Senhor também já nos deu uma palavra. Só que o tempo vai passando, a dificuldade vai aumentando, os obstáculos vão aparecendo, as oposições vão surgindo. E aí muitas das vezes, não dá para ir em frente, vamos voltar, eles poderiam ter, ela não tinha opção.
de voltar? Tinha a opção de voltar. Só que quem recebeu a missão não pode voltar. Não tem essa opção. Tem que chegar do outro lado. Porque Jesus falou, vamos passar para outra margem. Esta era a missão. E quem tem uma missão não pode retroceder. A sua família é a sua missão. A sua família é o seu maior ministério, é o seu maior chamado. Você não pode desistir nem retroceder nesta missão que você recebeu. Por mais que esteja difícil, por mais que pareça impossível, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Nós somos chamados para vencer a cada dia, usando todos os recursos possíveis, mas principalmente usando a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não sei qual é a dificuldade que você está atravessando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei que você precisa, de repente, como essa mulher, de alguém que seja liberto na sua casa de algum vício, de alguma situação. De repente, você precisa de uma cura, você precisa de um milagre, você precisa de um favor. Seja qual for, eu queria que você colocasse diante do Senhor nesta manhã. Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a orar ao Senhor. Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de um favor. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Sem o Senhor eu vou naufragar, sem o Senhor eu vou cair, sem o Senhor eu não vou conseguir avançar. Então nesta manhã venha, Senhor Deus, abrir os meus olhos espirituais, o meu coração, para que eu possa ver a ação do Senhor, para que eu possa ver o agir do Senhor, para que eu possa ver o Senhor trabalhando na minha vida. Então nesta manhã, minha irmã, meu irmão, você veio aqui para ouvir esta palavra do Senhor, te despertando para a necessidade de não perder o foco, de não perder a visão, de não perder o entendimento de que o Senhor continua fazendo milagres. Mesmo que as oposições se levantem, mesmo que a coisa pareça perdida, você não foi chamado para retroceder, você não foi chamado para voltar atrás, você foi chamado para continuar, para perseverar a cada dia. Então creia nesta manhã, o Senhor vai atuar a seu favor. Não porque somos bons, mas porque Ele se compadece daquele que clama. Esta mulher chegou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Me conceda a tua graça e o teu amor. Vem sobre mim com a tua presença manifestada. E nesta manhã é o que estamos aqui fazendo, pedindo que o Senhor possa atuar a nosso favor. Então coloque a sua oração em ação. Coloque a sua fé em ação. Coloque diante do Senhor a sua necessidade. Apresente a Ele a sua necessidade. Peça que o Senhor abra o seu entendimento para que você possa continuar entendendo aquilo que Ele quer. E os seus olhos espirituais para que você possa já ver o seu milagre diante de você. Mesmo que as circunstâncias digam não, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Aleluia. Toma-me, declare, rendido estou, fique de pé, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, entregue a Ele, te entrego, ó Deus, venha em paz minhas mãos.